Ei, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pessoal, já vamos dar continuidade aqui no nosso quarto bimestre. Como no bimestre passado, né, a gente já tinha começado aqui esse conteúdo do revisão, depois que terminamos o reino vegetal, por enquanto eu não vou passar a fundamentação, porque aquela fundamentação que eu passei ainda serve para esse conteúdo, tá ok? Então a gente vai dar continuidade aqui e hoje a gente vai falar sobre energia, né? Então a nossa célula, a gente já sabe que a nossa célula ela precisa de realizar vários processos para poder prover energia para o organismo. Então, se for a célula do seu corpo, ou se for a célula da planta, ou mesmo a própria bactéria, né, que é apenas uma célula. Então, os processos que a célula precisa realizar são processos, né, que provêm de reações químicas catalisadas por enzimas. Isso daí é o que significa metabolismo. Então, metabolismo é esse conjunto, né, de processos que vai prover energia para a célula. Existem alguns conceitos que antes da gente começar a falar de todos os processos aqui que provê energia para a célula, que a gente tem que entender. Primeiro, lise. O que significa lise? São as reações químicas do metabolismo. E síntese, a união, né? Então, a síntese é quando une vários compostos para poder produzir algo, né? Para fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala que é um catabolismo, são reações de Lise que transforma compostos maiores em menores. Então, é a quebra, né? Então, ele quebra aqueles compostos que são bem grandes em compostos bem menores. Um exemplo disso é o que acontece durante a nossa digestão. Porque na digestão você come macromoléculas e vai sofrendo lise para o seu corpo conseguir absorver. Quando a gente fala isso a nível de célula, também acontece. Então, alguns compostos, eles sofrem esse processo de quebra, né, de lise, para ficar em compostos menores, onde a célula pode aproveitar. E anabolismo seria o inverso, né, em que compostos menores, né, se unem, aqui está escrito maiores, mas é menores, se unem em compostos maiores, tá? Então, no caso, gente, deixa eu até consertar aqui, né? Que se vocês estiverem copiando, são compostos menores, tá? Eles vão se unindo até chegarem aí a um composto grande, né? E isso é o que a gente chama de anabolismo, tá bom? Então, vamos dar o início aqui. Primeira coisa, né? ATP. O que significa a gente falar que uma célula produz o ATP? ATP nada mais é do que a energia produzida pela célula e armazenada em forma de adenosina trifosfato, que é o famoso ATP que a gente fala. Então, toda a energia que a célula produz é chamada de ATP. As ligações entre fosfatos são altamente energéticas, né? Então, como é um trifosfato, cada ligação que vai ter entre cada um desses fosfatos é muito energético, de modo que quando elas são quebradas, ocorre uma reação exotérmica. Então, a energia ela é liberada para a célula, que ao captá-la pode desenvolver uma infinidade de trabalhos, como movimento de cílios e flagelos, reações metabólicas, contração muscular, né? Então, quando você quebra, a célula só consegue aproveitar isso quando ela, como energia, quando ela faz a lise, a quebra desse ATP, e aí com a quebra desses três fosfatos que ficam bem ligadinhos, acaba que isso daí produz uma energia, tá? Quando o ATP ele perde um fosfato, ele se torna o ADP, adenosina difosfato. E se perder mais um, ele será um AMP, que é adenosina monofosfato. Perceba que só mudou a letrinha do meio, né? Aqui é tri, aqui é di e aqui é mono, tá? Então a letra já tá falando a quantidade de fosfato que tem. E vice-versa, se for ganhando fosfato. Então pode acontecer que é um monofosfato, ganha um fosfato e vai se tornando aí difosfato ou trifosfato, tá bom?
Bom, dito isso, a célula ela pode realizar, né? Existem vários processos de respiração, não estou dizendo a célula do seu corpo. Então, existem células com capacidade de respiração aeróbia e células com capacidade de respiração anaeróbia, né? Então, existem mecanismos de extração de energia de moléculas orgânicas em presença de oxigênio. Então, quando a gente fala que é aeróbia, significa que existe a presença de oxigênio. A célula irá extrair mais energia quanto mais transformar a glicose em subprodutos. Então, ela vai utilizando essa glicose para conseguir obter a energia. Acontece em 3 etapas, tá? Então, acontece em glicólise, o que a gente chama de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise, então, seria essa primeira etapa, né, da respiração aeróbia. É um processo que gera energia a partir da degradação de matéria orgânica. O fim de todo esse processo regenera o ATP. A gente tem o ATP aqui, que pode ser quebrado em ADP. Tá? Então, a glicólise ela vai utilizar principalmente a glicose, como o próprio nome já fala, né? O nome do processo já induz você a pensar que está usando glicose, utilizando apenas 10% da sua energia. Ela ocorre no citosol e é uma fase anaeróbia. Tá? Então, nesta fase especificamente, somente nessa fase, não há presença de oxigênio. Tá? Esse processo conta com 2 fases, a fase de investimento e a fase em que vai transformar, né, o saldo de ATP aqui. Então, perceba que aqui a gente tem uma glicose, em que entra 2 ATP e vai sair 2 ADP mais um fosfato, percebe? Fez uma quebra aqui. Na hora que ele quebrou aqui o ATP, a glicose se transformou em frutose 1,6 bifosfato, tá? E aí origina aqui 2 piruvatos, né? O que a gente chama de piruvatos, 2 moléculas menores, tá? Então, o esquema ficaria um esquema simplificado mais ou menos assim, né? Em que você tem uma glicose, que você quebrou essa glicose com gasto energético, né? Então, 2 moléculas de ATP aqui são utilizadas para iniciar todo o processo. E depois se forma, então, 2 moléculas de 3 carbonos ligadas ao radical fosfato, tá? E aí formou aqui os 2 piruvatos, né? 2 moléculas de piruvato são formadas. Esse processo, então, vai acontecer no citosol, né? O citoplasma, tá bom? Que é um processo anaeróbio e consiste na quebra de moléculas de glicose. Bom, depois que ela fez isso daqui, né, que ela liberou energia para a síntese do ATP, o resultado final do processo é um saldo, né, de 2 ATP. Depois, então, ele já vem, isso daqui tudo é uma fase preparatória para o ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs não é complicado como o nome, né? Ele diz o seguinte, que ele é, então, a segunda etapa da respiração celular. Qual que é a função dele? Degradar as moléculas resultantes do metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas e formar em moléculas energéticas. Então, todas aquelas moléculas, né, que vão ser utilizadas por esse organismo para que obtenha energia, no ciclo de Krebs é que ele vai conseguir fazer a quebra disso para transformar tudo isso daí em energia. Onde é que acontece? Dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs é o que acontece realmente lá dentro, no interno, né, naqueles disquinhos da matriz mitocondrial. E só vai ocorrer na presença de oxigênio. Então, esse ciclo de Krebs aqui é a respiração propriamente dita, tá? Como no outro não tem presença de oxigênio e aqui sim, aqui é o que acontece, é a respiração mesmo. Ele vai oxidar o acetil, né? Que é esse acetilzinho aqui, que ele vai transformar esse piruvato em acetil, com a presença aqui, com a saída de gás carbônico, né? E entrada de oxigênio, né? Que a gente acabou de falar sobre a presença de oxigênio, e produz 2 moléculas de gás carbônico, 3 moléculas aqui, ó, de NADH,
E tudo isso daqui ele vai ficar com esse saldo energético aqui. Tá vendo que ele vai produzindo energia? Ele está produzindo energia para essa célula continuar a funcionar. Todas essas etapas aqui, ó, depois vocês podem estudar mais a fundo, né? O que seria cada uma dessas etapas. Quando que sai água ou entra água, né? Então, ele vai fazendo, é um processo bem longo, mais longo, para que ele consiga atingir aqui ó, o saldo de energia necessária para a célula. Por último, né, a terceira etapa é o que a gente chama de respiração, cadeia respiratória. Então, na cadeia respiratória, também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, acontece em que a cadeia de proteínas por onde o elétron tem que passar, cada proteína que ele passa, ocorre perda de energia. Então, percebe que isso daqui vai acontecer na crista mitocondrial, ou seja, na parte mais externa da mitocôndria, né? Eles são bombeados para a parte externa, tá vendo? Tá a crista aqui e vai, a matriz tá aqui, percebe? Olha aqui, onde que tá a matriz. Então, ele vai fazer todo esse processo aqui para poder originar aqui o ATP, tá? Então, essa energia, ela é gerada por difusão também na presença de oxigênio, tá bom? Existem também os processos de respiração, aqui é o que a gente vai falar agora, que vai ocorrer sem a presença de oxigênio. Então, é o que a gente chama de anaeróbia, né? É um processo de obtenção de energia em que a glicose é parcialmente quebrada. Ele vai ocorrer dentro do hialoplasma, sem a participação da mitocôndria ou do oxigênio. Então, por isso que a gente fala que é uma respiração anaeróbia. Existem vários tipos de respiração anaeróbia, mas aqui a gente vai falar de duas, tá? Fermentação alcoólica e fermentação lática. Percebe que quando a gente fala respiração anaeróbia, ainda fica uma coisa meio vaga, mas na hora que a gente fala fermentação, você já entende, porque é um processo que a gente já está acostumado a lidar, né? A escutar. Então, a fermentação é esse processo anaeróbio de transformação de substância a partir de micro-organismos. Então, somente esses micro-organismos que têm essa capacidade, né, essas bactérias que têm essa capacidade de produzir energia sem a presença de oxigênio. Não são todos os organismos que têm essa capacidade. E quando ela é do tipo alcoólica, ela transforma açúcares como glicose, frutose, sacarose em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono, tá? Então, a própria bactéria, então, por exemplo, a produção de vinho, são bactérias, micro-organismos, né? Não apenas bactérias, mas micro-organismos que vai utilizar da frutose daquela uva e vai transformar isso em etanol, dióxido de carbono como resíduo metabólico. A produção do vinagre, por exemplo, é um tipo de fermentação, que é o que a gente chama de fermentação acética, né? Então, assim vai acontecendo o processo de respiração anaeróbia. O outro tipo de fermentação lática, aqui é só o processo, tá, gente? Eu já passei, para a gente não demorar muito, mas aqui é só o processo final, né? Como que ele faz o processo. Tá vendo que ele pegou aqui uma glicose, depois que ele sofreu o processo aqui de fermentação, ele vai transformar em 2 moléculas de gás carbônico, 2 de etanol, para conseguir produzir energia, tá? A fermentação lática. Fermentação lática são bactérias presentes, né, no leite. Depois eu vou falar uma outra observação interessante sobre fermentação lática que acontece no nosso organismo, né? Então, esses lactobacilos executam uma fermentação em que o produto final é o ácido lático. Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, que é desdobrada por ação enzimática. Sabe o famosinho leite fermentado? É feito com esses lactobacilos aqui. A seguir, os monossacarídeos entram nas células, onde ocorre fermentação. É um processo metabólico no qual carboidratos e compostos relacionados são parcialmente oxidados em meio anaeróbio.
Então, ele faz essa fermentação aqui, ó, percebe que é uma glicose para transformar em 2-ácido pirúvico. E ele tem aqui uma produção de energia, tá vendo? O que era ADP, ele consegue transformar em ATP, e o produto final aqui fica o ácido lático, né? Então, há uma liberação de energia e compostos orgânicos, principalmente ácido lático, sem qualquer aceptor de elétron externo, tá? Também feito a partir de micro-organismos. Mas olha só que interessante, existe um processo de fermentação lática que acontece dentro do nosso organismo, que é o que a gente conhece como fadiga muscular. Sabe quando você não está acostumado à prática de exercícios, ou você faz uma quantidade de exercício um pouco maior, né, ou mais intensa do que você está acostumado, e depois no outro dia te dá aquela dorzinha do exercício que foi feito, o músculo que foi trabalhado? O que aconteceu ali foi uma fermentação lática, tá? Então, o coração, o que acontece? O coração e os pulmões, eles não conseguem mandar tanto oxigênio para essa célula muscular na mesma proporção que está sendo exigido durante o exercício. Então, como consequência, o gasto de energia aqui acaba superando a produção. Então, o gasto energético fica além da produção. Portanto, a falta desse gás oxigênio faz com que as células musculares do corpo humano recorram à quebra de glicose, apenas dentro do hialoplasma, produzindo o ácido lático, que depois a gente fica sentindo aquela dor, né? E esse processo ocorre somente quando não tem o gás oxigênio disponível, ou seja, você teve uma carga maior do que o seu corpo foi capaz ali de fornecer. O ácido lático, ele é tóxico, por isso o seu acúmulo nas células musculares vai provocar essa dor, vai fazer uma inflamação. E a partir dessa inflamação ocorre o inchaço dos músculos, que é o que define a nossa musculatura, que todo mundo acha bonito, né? Que gosta, o pessoal que pratica os exercícios físicos gostam, tá? Então, assim, as células acabam ganhando gás oxigênio, a fermentação lática, que é menos rentável, interrompida, dando lugar à respiração aeróbia. Então, na hora que não precisa mais, que você para o exercício, volta a acontecer tudo normalmente. E aí o ácido lático é decomposto dentro da sua célula mesmo. E interessante que nesse caso aqui não precisou acontecer por meio de micro-organismos, tá? Por último aqui, eu quero falar sobre a desnitrificação, né? Que tem a ver com o ciclo do oxigênio aí, o ciclo do nitrogênio, desculpa, pessoal. O ciclo do nitrogênio, ó, tá lá na página 41. Ele é um processo que ocorre por meio de bactérias presentes no solo, que vai utilizar os nitratos como combustível para conseguir produzir o ATP dele. Tá? Então, essa reação é parte do ciclo do nitrogênio. Então, percebe que existem, vocês devem lembrar dessa aula, né? Que existem bactérias que ficam nas raízes das leguminosas, que vai conseguir captar o nitrogênio presente no ar e fixar na raiz, e aí, por meio da alimentação, a gente obtém esses compostos nitrogenados, né? E o que pode acontecer também é esse processo inverso de desnitrificação. Esse processo inverso também é feito por meio de micro-organismos, né? É um tipo de respiração anaeróbia, em que elas vão utilizar o nitrogênio para conseguir produzir a energia que ela precisa para sobreviver, tá? Então, faz parte aí do ciclo do oxigênio. Por último, gente, por último nada, depois tem a quimiossíntese. Eu quero falar aqui sobre a fotossíntese. A gente já está acostumado a estudar, a ouvir e a falar sobre fotossíntese. A fotossíntese nada mais é do que o processo para a produção de alimento. Aqui, então, no caso, não é apenas para a produção de energia, mas também de alimento, né? Que é realizado por seres que possuem clorofila. Por que seres clorofilados e não apenas plantas? Por que eu não falei plantas? Porque além das plantas, existem algumas algas que também realizam esse processo
e as bactérias azuis, né, as cianobactérias, que também vão realizar esse processo, só que ele só vai acontecer na presença de luz e de gás carbônico, tá? Então, uma planta, né, como que acontece na planta? Ela precisa de ter a fonte de água, que vem através do solo, e o gás carbônico, que vem da atmosfera, para conseguir produzir aqui a glicose, né? As partes verdes da planta, com parênquima clorofiliano, com essas clorofilas, é que vão fazer esse processo. Então, isso vai acontecer nas folhas, especialmente nas folhas, tá? E depois que ela fez, então, esse processo, como a gente já viu nas outras aulas, na aula do bimestre passado, ele faz a condução, né, da seiva elaborada por meio do floema, né, do líber, e da seiva bruta por meio do xilema, tá? E como que isso, então, vai acontecer dentro do cloroplasto? A célula vegetal, na célula vegetal, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, dentro dessa organela que é especial desses seres, né? Então, olha só, deixa eu tirar isso aqui da frente. As fases da fotossíntese no cloroplasto. Primeiro, tem a fase fotoquímica, em que ocorre a absorção de luz, e a fotólise da água, né, que libera o oxigênio. Depois que acontece isso aqui, vai acontecer uma fosforilização acíclica e cíclica, produzindo o ATP que a célula precisa, tá? Então, olha só, dentro do cloroplasto tem a fase que é a fase fotoquímica e a fase química, que é o que a gente chama de fase escura, né? Em que ocorre a fixação do gás carbônico com enzima de Rubisco, a síntese de carboidrato, né, dessa glicose, a regeneração, né, dessa ribulose que vai ser necessária para ocorrer a fase clara novamente, e a produção de ADP e NAD, né, utilizados na fase fotoquímica, tá? Então, que diferença que tem entre fotossíntese e respiração celular? São processos integrados e o produto da fotossíntese são os reagentes da respiração, entendeu? Então, um depende do outro. Não existe a ideia de apenas a fotossíntese é importante ou apenas a respiração. Um é produto do outro. É como se fosse o inverso. Uma reação é o inverso da outra. Enquanto a respiração precisa do oxigênio, a fotossíntese produz o oxigênio. Enquanto na respiração precisa da glicose, a fotossíntese produz a glicose. Então, é como se fossem processos inversos aí, tá? Por último aqui, quero falar sobre a quimiossíntese. Ela utiliza, né, como fonte energética a energia de compostos químicos, que é a síntese de substâncias orgânicas a partir das inorgânicas. Então, essa energia liberada numa reação química, principalmente do metabolismo e fixação do nitrogênio. Ela não utiliza energia luminosa. Vai ocorrer em algumas bactérias, né? Então, entre elas, as nitrobactérias, sulfobactérias e ferrobactérias. E utiliza o gás carbônico e água para produzir a glicose. Então, percebe que é bem diferente do que aconteceu na fotossíntese, né? No caso da fotossíntese, ela utiliza o gás carbônico e água para produzir a glicose, só que a diferença entre elas é que a fotossíntese depende da luz, a quimiossíntese não. Por último, gente, eu quero fazer um exercício que está na página 46 de vocês, que é esse exercício 8 aqui, que ele diz o seguinte: os processos de respiração e fotossíntese são complementares e fundamentais para os seres vivos. Assinale as correspondências de letras da tabela e números do esquema que demonstram essa interação. Então, a gente tem a fotossíntese aqui e a respiração aqui. O que ele quer dizer? Como é que a gente consegue conciliar, conectar, o que cada um produz, tá? Então, em primeiro lugar, cadê o número 1 aqui, ó? A fotossíntese depende aqui, ó, para ocorrer? Isso aqui tá muito fácil, né, gente? Ela depende da luz, tá? Então, o primeiro só pode ser luz. Todos os que estiverem com um A aqui, então a gente pode utilizar.
ou A, ou B, ou o D. O C, desculpa, o E. O C e o D, a gente já eliminou, e não pode ser essa resposta, tá bom? A fotossíntese vai produzir o que é necessário na respiração? Como o Lu já foi, ATP, água, glicose, gás carbônico ou oxigênio? Glicose, tá? Então, a fotossíntese aqui produz glicose. Dani, mas também não produz oxigênio? Mas vamos ver aqui pelas respostas, né? Se poderia ser o oxigênio aqui, ó, 2F. Não tem essa alternativa. Então, só pode ser glicose, né? 2D. Continuando. Opa, já dei a resposta aí. O que a respiração produz que é necessário para a fotossíntese? Vapor de água ou água, né? Então, 3 aqui seria a água. Qual que fica o 3? Água. Cadê? H2O. 3C, tá? O 4, o que a fotossíntese produz que é necessário para a respiração? Agora sim, né? O oxigênio, gás oxigênio. E a respiração, o que a gente libera da respiração que é necessária para a fotossíntese? Gás carbônico. E por último aqui, o que a respiração também? Aqui, só de você fazer até aqui no oxigênio já dava para responder, tá? O 4, cadê? Oxigênio, 4F, já dava para responder qual que é a alternativa A aqui. Mas só para desencargo de consciência, o que sobrou então? O que a respiração produz que vai ser necessária aqui para a fotossíntese ocorrer? O ATP, a energia, tá? Então, essa daqui ficaria a resposta, a alternativa A. Essa é uma questão da Universidade Federal de Getúlio Vargas, em São Paulo. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, então, e aí a gente se vê na próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre síntese proteica e divisão celular, tá ok? Até a próxima aula.